Boa noite. Na edição do Jornal Rio Doce de hoje, estamos recebendo como entrevistada a Edmara Carvalho, que é professora de Libras e veio hoje para comentar sobre a importância de Libras para a sociedade. Boa noite, Edmara, tudo bem? Boa noite, Davi, tudo bem? Boa noite a todos vocês. Primeiramente, obrigado por ter aceito o convite. Para a gente já entrar no assunto, explica um pouco para a gente sobre o que é a Libras, porque eu acho que algumas pessoas são um pouco de dúvida quando se trata da Libras, justamente por ser uma linguagem gestual e ter, né, a sua própria estrutura. Então, explica o que é a Libras para a gente. Então, Davi, a Libras é a língua brasileira de sinais, que é a segunda língua oficial do nosso país. É a língua usada pela comunidade surda do nosso país. Então, quem é essa comunidade surda? São os surdos, que são falantes, né, usuários da Libras, e as outras pessoas ouvintes que convivem com esses surdos ou simpatizantes da cultura surda, da comunidade surda. E, como você disse, ela é uma língua na modalidade gestual visual, que difere da nossa língua, que é da modalidade oral auditiva. Então, ela é uma língua oficial do nosso país, reconhecida legalmente, né? Então, isso é importante ficar claro, né, para todos que estão nos vendo. Entendi. E a Libras, ela assim, é uma língua específica da comunidade surda. Mas comenta com a gente aí a sua opinião sobre a importância da comunidade estar sabendo desenvolver com a Libras, né, para estar se comunicando, né, com as pessoas. Então, é importante porque como ela é uma língua oficial do país, então é importante que a gente promova esse conhecimento, que a gente divulgue essa língua, né? A língua ela foi reconhecida em 2002 como língua oficial do país. Depois, em 2005, veio um decreto que regulamentou o uso dessa língua. Então, assim, é muito importante porque nós temos uma população de pessoas surdas no país considerável. Então, essas pessoas, elas ficam à margem, né? É como eu sempre falo, é uma deficiência invisível. Você não consegue identificar um surdo, né? Se você estiver com ele caminhando na rua ou numa fila de banco, você só vai identificar na hora que você for conversar com ele. É bem diferente, porque quando se trata de alguma pessoa deficiente, pessoa com deficiência, a gente já tem aquela questão de analisar, observar o perfil da pessoa, como se mesmo de ser invisível, diferente de um deficiente físico, né, que se identifica pela bengala, um deficiente visual. Então tem realmente essa questão aí. Mas você comentou aí que foi em 2002, né, que teve essa questão da legalização, então esse ano completa 20 anos. Mas qual que é o principal requisito que diferencia a Libras de não ser uma linguagem, né? Uma língua, por que ela não é uma linguagem? Ela é considerada uma língua porque, assim como a nossa língua falada, né, as línguas orais, ela possui toda uma gramática, toda uma estrutura que, através dessa língua, a gente consegue expressar tudo que um ouvinte consegue expressar falando, né, e ouvindo, o surdo consegue expressar por meio de sinais. Então, ela tem uma estrutura gramatical, ela possui parâmetros, regras que vão reger a estrutura dessa língua, a criação de sinais, a forma escrita, porque existe uma linguagem escrita dessa língua, né, por meio de símbolos que são produzidos, que vão sinalizar, que eles vão simbolizar aqueles sinais que são feitos. Então, ela, assim como a língua faz, todas as línguas faladas, as línguas de sinais, e no nosso caso a Libras, que é a nossa língua brasileira, ela tem uma gramática. Entendi. E essa questão até de símbolos que você está comentando, a gente pode estar tendo esse certo contato, né, em observação, fazendo uma análise semiótica, né, de como funciona toda essa estrutura, por ser diferente, mas ao mesmo tempo também é bem parecida, porque a gente sabe que pra gente que tem algum certo contato com a Libras, por exemplo, eu mesmo estou tendo essa disciplina lá na faculdade, a gente vê que até a questão das letras, algumas letras são parecidas, né, fazem associação com as letras do nosso alfabeto, e isso aproxima muito a nossa linguagem, né, de estar tendo esse conhecimento. Sim, dentro da língua de sinais, né, igual você está citando a questão do alfabeto, alguns sinais a gente chama eles de icônicos, porque eles vão simbolizar realmente aquele ícone que a gente está querendo simbolizar, né, fazer. E outros são chamados de arbitrários, então assim, não tem nada a ver com aquilo que você está fazendo o sinal. Então isso facilita. Na escrita da língua de sinais, são símbolos mesmo, como se fossem desenhozinhos, mais parecido com a escrita das línguas orientais. Então é mais parecido com o mandarim, mas são desenhinhos mesmo que são feitos para simbolizar. Então é como se aquele sinal que é feito, ele fosse transformado em uma figura, né? Então isso é importante também. Para os surdos que têm esse conhecimento, é importante para todos os estudiosos das línguas de sinais, né, que nós temos. Entendi. E existe, por se tratar de uma língua oficial, existe alguns locais que são obrigatórios a aplicação dessa língua? Sim, de acordo com o decreto, né, 5626 de 2005,
ele regulamenta alguns locais, né? Todos os órgãos públicos, então, por órgãos públicos a gente entende o quê? Hospitais, bancos públicos, né? Precisa ter a presença de um intérprete lá. E também regulamenta a presença da língua de sinais nos cursos de formação de professores, tanto a nível médio quanto a nível superior, e nos cursos de fonoaudiologia. Nas outras graduações, nos outros cursos de graduações, ela é optativa, né? Então, os alunos fazem a escolha. Como você falou no seu caso, né, você está fazendo na faculdade, o curso de jornalismo optou pela disciplina. Então, isso é um avanço, né, um ganho muito grande para vocês. Né? E também muito importante, né, porque a gente está aprendendo mais sobre a área da comunicação, então a gente tem que estar tendo esse contato justamente para poder saber lidar com certas situações que vão fazer a gente depender dessa língua, né, em algum momento da nossa carreira profissional. Até porque o público surdo também é um público de vocês, Sim. né? Mesmo direito que os ouvintes têm de receber essas informações, eles também têm esse direito. Né? Então, é por meio dessa língua que eles recebem as informações. Entendi. Edmara, agora a gente vai entrar em um breve intervalo, mas a gente vai dar continuidade no segundo bloco, tá bom? Tá bom, Davi. O Jornal Rio Doce volta em instantes.